Hoje nós queremos falar sobre a humilhação de Cristo, que trouxe exemplo para nós a ser seguido. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, fizemos esse memorial, lembramos outra vez e fazemos isso todas as vezes com muito temor, com muita devoção, com muito culto, com muita entrega, reconhecendo o sacrifício de Jesus. E nós somos alvo desse grande amor de Deus. Deus mandou o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos hoje cantar com liberdade, livre da condenação do pecado, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Você pode dar um glória a Deus? O teu nome está escrito no livro da vida. O diabo não pode tocar na sua vida, você é um ungido do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o eterno Cordeiro Santo de Deus, bendito, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse tema, ele traz para nós muito temor, porque Jesus, sendo Filho de Deus, o próprio Deus, ele se humilhou. E às vezes nós vemos tantas situações tão pequenas que nós brigamos entre nós discutimos, nós queremos prevalecer a nossa ideia, a nossa opinião, seja com cônjuge, seja com filhos, com pais, entre irmãos, no trabalho, na igreja, em todo lugar nós queremos que o nosso direito sobressai. Teve uma fase das nossas filhas, e creio que todos passamos por isso, e a frase que elas mais usavam, que mais gostavam de falar, era o seguinte: mas pai, isso é injusto, não é justo isso, não é justo. Sobre qualquer coisa que tínhamos que tomar uma decisão, horário ou coisas, não é justo. Assim é a nossa natureza, nós nos aferramos a uma justiça que nos interessa, nós nos aferramos àquilo que é favorável a nós, ou achamos que é favorável a nós. E esse tema traz para nós um reencontro com o nosso Deus. Esse tema, ele tem a finalidade de mostrar o caminho da humildade, do amor, da consideração, inclusive, amados, do domínio próprio. Naquele momento em que eu quero prevalecer, naquele momento que o eu, a carne, quer sair, nós temos que recorrer às nossas armas espirituais, aquilo que já foi dado a nós, a autoridade no nome de Jesus, para sujeitar todas as coisas no nome de Jesus, inclusive a nossa própria natureza carnal. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, nós estaremos lendo dos versículos 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, de 1 ao 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma compaixão, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que sendo o mesmo, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como que deveria ser retido por qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, a tua palavra, aleluia, bendito seja o Senhor. Meus queridos, esse tema traz para nós uma entrega, uma reflexão de que Jesus realmente é o nosso modelo, é o modelo supremo, é o maior exemplo que nós temos sobre humildade. E essa carta, ela foi escrita, essa igreja de Filipos, ela foi fundada na sua segunda viagem de Paulo, quando Paulo queria ir para a Ásia Central e ele teve aquela visão daquele homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no outro dia Paulo concluiu que Deus tinha um propósito para ele na Europa, e ele cruzou a Macedônia, e a primeira cidade que ele encontrou foi a cidade de Filipe. E eu tive o privilégio de conhecer essa igreja, os escombros, né, a base dessa igreja que Paulo fundou. Isso é coisa maravilhosa, está lá em Filipos, coisa linda. Vimos aonde Lídia foi batizada. Você imagina que é um rio grande, é um riachozinho que eles possivelmente fizeram pedra, fizeram ali um batistério e batizou Lídia, e essa igreja foi fundada naquela época. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava em prisão em Roma, uma prisão, a sua segunda prisão em Roma, e essa igreja é uma igreja generosa, uma igreja fiel, uma igreja que dava muitas alegrias ao apóstolo Paulo, uma igreja que tinha inúmeras qualidades. E Paulo exatamente ele fala: portanto, meus irmãos, de que tenho muita saudade. Quem tem saudade de alguém é porque é alguém que queira bem, que ama, alguém que se identifica. Paulo fala: eu tenho muita saudade de vocês, vocês que são minha alegria e coroa. Não somente alegria, mas coroa também, um povo muito especial. Talvez eu imagino que seria uma igreja ainda pequena, porque a cidade de Filipe era uma cidade pequena, ainda que era uma cidade muito importante, era uma cidade dedicada à fonte de águas, tinha muito lugar de retiro, lugar de refúgio, de descanso, mas aquelas pessoas talvez pequenas ali, poucas pessoas, mas que eles geraram na vida do apóstolo Paulo um carinho muito grande, tinha uma amizade muito grande, uma irmandade. E Paulo fala: vocês devem permanecer assim, desse mesmo modo, firmes no Senhor. No entanto, essa igreja tinha algumas preocupações, como todos nós, ninguém é perfeito. A melhor igreja, a melhor primeira igreja batista do mundo é a nossa. Onde nós estamos é a melhor igreja, porque eu estou congregado aqui. A tua casa é a melhor casa, é ou não é? O teu casamento é o melhor casamento. Somos imperfeitos, mas Deus nos colocou aqui. E essa igreja também gerava algumas preocupações com o apóstolo Paulo. E ele escreve o seguinte: portanto, se existe alguma consolação, ele usa aqui uma metáfora, não que se houvesse ou não alguma exortação. Claro que havia. Paulo ensinou, Paulo discipulou, Paulo preparou aqueles líderes ali, deixou uma igreja fundada, organizada. Então, já que existe, como se Paulo estivesse escrevendo, já que existe exortação em Cristo, já que existe consolação de amor, já que existe comunhão no Espírito, já que existe profundo afeto, sentimento de compaixão, complete minha alegria agora, irmãos, tendo o mesmo modo de pensar. Aqui havia divisão, aqui havia irmãos que queriam prevalecer sobre outros irmãos, em termos de posição, em termos de organização, em termos de influência, em termos de destaque, alguma coisa aqui, algumas pessoas queriam sobressair as outras, e ele fala assim, tendo o mesmo amor. Então havia pessoas aqui também que estavam com discussão, brigas,
E ele fala o seguinte: unidos na mesma alma e na mesma mente. Não que nós devemos ser uniformes no nosso pensamento, não é isso. Há diversidade de pensamento, cada um tem uma opinião, cada um gosta de uma coisa, não é isso. Mas ele fala que nós devemos ter a mesma maneira de pensar, o mesmo modo, o mesmo procedimento em Jesus Cristo. Ele que é o nosso modelo, Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso dono. Então não há nenhum problema aqui. A preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja de Filipe era em 3 coisas: unidade, humildade e encorajamento. Faltava encorajamento desses irmãos, estava faltando humildade desses irmãos, estava faltando unidade. Eu não vou nem dizer da nossa igreja, mas você como pessoa vive às vezes momentos de rivalidade. Pensa, nós estamos aqui num auditório, temos aqui talvez 500 pessoas, 600 pessoas, talvez nós podemos dizer, não, é um modelo muito grande para falar que há rivalidade, porque às vezes eu nem tenho contato com as pessoas. Então tudo bem, tira esse contexto de igreja, vamos levar lá para a tua casa. Há rivalidade dentro do seu casamento? Há rivalidade dentro da sua família? Há rivalidade de vocês que são irmãos, vocês são filhos? Há rivalidade entre vocês? Lá no trabalho, há rivalidade? Se há rivalidade, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Então, nós precisamos converter o nosso coração. A palavra de Deus lá em Malaquias, último versículo, último capítulo, fala: Deus mesmo converterá o coração dos pais aos filhos e converterá o coração dos filhos aos pais. Os nossos corações têm que estar convertidos um ao outro. Se não há conversão, então possivelmente há muita oportunidade de campo para rivalidade, para fofoca, pessoas que não cuidam da vida, cuidam da vida dos outros, mas não cuidam da sua vida, pessoas que ficam pendentes das redes sociais, que é pura ilusão. As pessoas ficam apegadas a essas, e tudo bem, não vamos falar de lá de fora, vamos trazer aqui para dentro da nossa igreja. Às vezes não há rivalidade, não há manifestação de briga, ninguém está discutindo, ninguém está brigando, mas há uma indiferença. Às vezes nós falamos, às vezes pastores, pregadores, missionários falam dos seus desafios. Há uma indiferença entre nós, há uma indiferença em relação ao próximo, há uma indiferença em relação às necessidades. Eu quero viver a minha vida e pronto. É os meus interesses por em cima de qualquer coisa, é a minha casa, é a minha família, e eu acabo ensinando os meus filhos a viver nessa bolha de indiferença, de brigas, de dificuldade de relacionamentos. E é por isso que o apóstolo Paulo então escreve essa carta à igreja de Filipe, e ele fala que a essa igreja que Jesus era o seu maior exemplo de humildade, um exemplo supremo. E ele fala exatamente no versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar é diferente do mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, porque Jesus pensa diferente, Jesus não reage como nós reagimos, e às vezes num mau momento, meus irmãos, sai a pior versão nossa, é ou não é? Aquele momento que você está estressado, aquele momento que você está com fome, aquele momento que você não dormiu direito, aquele momento que você está talvez com a conta estourada. Esses dias mesmo estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim para mim: pastor, eu falo para minha esposa, olha, não me encha a paciência, pastor, eu tenho minha vida, minhas dívidas, é meu trabalho, não me encha a paciência. Então, às vezes nós ficamos nesse momento que nós estamos tão tensos, que qualquer motivo sai a pior versão. Aí você vomita na pessoa, você acusa, você condena, você julga, você fala aquilo que não deveria, e depois você até se arrepende. Às vezes você não se arrepende, você tenta esquecer aquilo, não toca mais no assunto, coloca toda a sujeira debaixo do tapete, pensando que aquilo está resolvido, e não resolve, porque de um outro momento, quando surgir uma outra coisa semelhante ou igual, vai voltar aquilo que está vivendo e aquilo que foi lá atrás também, vai voltar, a conta volta, o boleto volta, não tem jeito. Então, nós temos então converter o nosso coração e ter esse modo de pensar
em Cristo Jesus. E para isso, meus irmãos, Paulo escreve um cântico. Como nós acabamos de cantar uma música aqui sobre o cordeiro e o leão, essa igreja de Filipe cantava um cântico também, que vai dos versículos 6 até o versículo 11. Não foi, os maiores comentaristas falam que não foi Paulo que escreveu esse texto. Já havia alguém que escreveu esse cântico, eles cantavam, talvez dia de domingo, cantava exatamente o que nós estamos lendo aqui nesse texto, que Jesus tinha a forma de Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e de forma que Deus os exaltou sobremaneira, dando nome acima de todo nome que se nomeia nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eles cantavam todos os domingos esse cântico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como nós cantamos aqui também. E esse cântico então traz para nós três razões porque Jesus é o modelo de humildade. E a primeira razão é naquilo que ele é, a sua identidade. Meus queridos, quem está afirmado na sua identidade é mais fácil para resolver as coisas. Ele já está resolvido. Quem não tem a sua vida resolvida na sua identidade, sempre vai achar problemas, sempre vai ter complexo de inferioridade, sempre vai ter alguém que está superior a ele, ele acha que todo mundo está olhando para ele. Uma vez uma irmã veio estava muito indignada, procurou a gente aqui, me procurou, dizendo que um irmão da banda, da orquestra de manhã, do culto das 8, estava olhando indiferente para ela. Meu Deus do céu, como que esse irmão aqui está tocando violino, vai fixar na irmã lá e vai achar que aquela irmã... Eu falei, irmã, pode ser, mas eu acho que talvez não tenha nada a ver com isso. Às vezes o irmão olhou, a irmã conhece ele? Pastor, eu nunca vi. Eu falei, então... Como que a irmã acha que aquele irmão tem um problema com você, sentado ali, tocando? Eu nem fui atrás, porque nem compensa ir atrás de uma situação dessa. Mas por que às vezes nós não resolvemos a nossa vida, a nossa identidade, e qualquer motivo, a pessoa já briga, já fica brava, já fica chateado, já sai do... Grupo de família é uma beleza. Alguém posta alguma coisa, não comenta, vou sair do grupo, porque não comentou aquilo que ela escreveu. É ou não é? Não, na sua família não acontece isso não, tenho certeza. Então, queridos, a identidade de Jesus estava bem resolvida. Olha só o que o texto fala, versículo 6. Jesus, existindo-se na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como que deveria ser retido a qualquer custo. Em outra versão fala Jesus sendo subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Em uma outra versão fala que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não usou como prerrogativa, como coisa que aferrar-se a que ele era Deus. Isso, Jesus era Deus. O texto fala que ele se subsistiu na forma de Deus. E essa palavra forma, vem da palavra morfém, que vem depois do português, que traduziu da forma que nós temos. É por isso que tem a metamorfose, é a transformação da forma original. Jesus tinha a forma de Deus, ele era Deus, mas ele não usurpou dessa prerrogativa divina de ser Deus, em momento algum, como coisa que aferrar-se. E essa forma, ela mostra a natureza divina, igual a Deus, 100% Deus. Agora, o texto, versículo 7, fala exatamente pelo contrário.
Olha como que Jesus está bem resolvido na sua identidade. É por isso que pais falam coisas para os seus filhos, daquilo que eles são. Avós profetiza identidade sobre a vida dos seus filhos. Eu imagino que Maria falava para Jesus quem ele era. Nós moramos na Espanha, a Espanha é uma monarquia. Eu imagino que um príncipe, quando ele nasce, que ele é herdeiro do trono, o pai já prepara a transição para o filho desde pequeno. Ele ensina o filho sobre a monarquia. E ele vai preparando aquele menino, ele vai falando, um dia você vai ser rei, um dia, filho, você vai estar no meu lugar, no trono, e ele vai falando sobre aquilo para aquela criança. Nós temos que falar das bênçãos de Deus para os nossos filhos, profetizar sobre eles, sobre a identidade deles, porque, amados, hoje uma das maiores crises da sociedade é essa falta de identidade. O texto fala exatamente pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa forma, a palavra morfém, tanto para Deus como para servo, é a mesma palavra. Ou seja, Jesus era 100% Deus e 100% servo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Quando que ele usava a natureza divina e quando que ele usava a natureza de servo? Se você olhar nos evangelhos, todas as vezes que Jesus usa a sua influência para abençoar a vida das pessoas, ele usa a natureza divina. Todas as vezes que para ele receber uma prerrogativa de algum benefício, ele assume a natureza de servo. Ele fala, eu mesmo vim não para ser servido, mas para servir. Natureza de servo. Coisa maravilhosa. E tornou-se semelhante aos seres humanos, sendo reconhecido na figura humana. O texto fala que Jesus, ele esvaziou-se, ele se esvaziou dessa natureza, não da natureza, perdão, mas dessa prerrogativa divina. Você vai arrumar uma gaveta lá no seu guarda-roupa, você puxa aquela gaveta, o que você faz para esvaziar? Não tem outra forma a não ser tirar as coisas de dentro, porque dois objetos não ocupam o mesmo espaço no lugar, não é verdade? Então você tem que tirar, e Jesus não, ele não tira a natureza divina, ele coloca a natureza de servo. Por isso que é um milagre. Ele é 100% Deus e 100% servo, homem. E ele então esvazia-se disso. Quem não esvaziou? Quem que queria ser igual a Deus? Quem que colocou no seu coração querer ser igual a Deus? Quem queria usurpar a posição de Deus, chegar nas alturas? Não foi Lúcifer? Adão e Eva não queriam conhecer o bem e o mal? Eles não queriam comer do fruto e ser igual a Deus? Não foi isso que a serpente iludiu? Certamente vocês serão igual a Deus. Então toda vez que nós não entendemos a nossa natureza, a nossa identidade, nós corremos o risco de assumir o controle. E querer assumir o controle, eu quero ocupar o lugar que não é meu, o lugar é somente de Deus, porque Ele que controla, é Ele que governa a minha vida, e não eu. Não é você que governa, aliás, nós não sabemos o que vai acontecer logo em seguida. Nós tivemos aquela tragédia aérea essa semana.
E depois disso, saem tantas conversas, é ou não é? De pessoas que perderam o voo, de pessoas que não foram, pessoas isso, aquilo, outro. Tantas conversas. Se as pessoas soubessem, elas pegariam o voo? Não. Nós não conhecemos. Nós estamos à mercê de uma fatalidade. Aliás, nós ficaríamos loucos se nós conhecêssemos o nosso futuro. Mas se eu quero assumir o controle da minha vida, das pequenas coisas, eu estou dizendo que eu quero ocupar o lugar de Deus. Porque é Deus que controla, é Deus que governa. E toda vez que o homem tenta governar a sua vida, sempre se dá mal. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Há certas coisas que estão evidentes, que nós sabemos, com discernimento nós sabemos. Jamais um pai vai dar uma faca para um filho brincar. Mas Jesus mesmo falou que nós erramos no orar, no pedir, pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites, não sabemos nem pedir, nem orar, nós sabemos. Existem duas palavras para dizer a natureza humana de Jesus. A homaioma, que é essa palavra que foi designada semelhante aos homens, na sua natureza interna. Jesus tinha sentimentos, chorava, Jesus cansava, era humano. E tem outra palavra que é esquemate, e que daí vem a palavra o esquema, a estrutura física. Essa estrutura que nós temos, Jesus também assumiu. Essa estrutura que deteriora, que cansa, que envelhece. Essas duas palavras, elas dão a conotação de que Jesus, ele se fez carne. É como João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra que João fala, que o verbo se fez carne, é a mesma palavra que dá uma conotação do tabernáculo. Lembra quando Deus falou para Moisés: vocês façam um tabernáculo no meio das tribos, e eu habitarei no meio de vós? Um tabernáculo, lembra? Na arca. Esse tabernáculo é que João olha para Jesus e fala, ele quase que cria uma palavra dizendo assim: e Jesus se tabernaculizou entre nós. O Deus Emanuel, Deus conosco. A palavra de Deus é extraordinária, meus irmãos. E quando eu entendo, quando eu tenho discernimento da palavra de Deus, então o Espírito Santo vem para mim e fala assim: olha, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Não viva sem identidade, sem propósito. Não fica brigando, não fica discutindo. Não queira prevalecer sobre o outro, os seus direitos. Descansa, entrega para Deus. Seja humilde. Segunda razão, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Primeiro, da identidade. Segundo, foi pelo que Ele fez. E nesse texto, Ele se humilhou. Ele esvaziou, Ele se humilhou. A humildade, a obediência e o sentido de missão. Porque Ele foi fiel até a morte de cruz. Ele viveu sabendo que a sua vida ia terminar numa cruz. Mas Ele foi obediente. Ele foi comprometido com a sua missão. Ele sabia que o Filho do Homem ia padecer, sofrer, morrer, mas que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. O diabo tentou Jesus exatamente na sua identidade, pedindo para que Ele fizesse coisas. Quem não está definido em sua identidade sempre faz as coisas erradas. Vou repetir.
Quem não está definido em sua identidade sempre faz coisas erradas. Quando sabemos quem somos, podemos agir de modo humilde. Porque ele não precisa provar para ninguém quem ele é, e ponto final. Ele não precisa justificar nada, porque ele é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E toda vez que nós queremos justificar, sempre nós erramos. Sempre, sempre. Aliás, a justificativa é um trampolim para o fracasso, porque eu nunca assumo os meus erros, eu nunca cresço, porque sempre eu vou estar justificando alguma coisa para o meu fracasso. E Jesus, nesse caso, ele esvaziou, a palavra kenosen é tirar, é esvaziar. É no sentido de abdicar desses privilégios que ele tinha divinos. E esses privilégios divinos ele usava para outras pessoas, para curar, para salvar, para perdoar. E no momento que ele estava cansado, ele não poderia transformar aquelas pedras em pães? Acaso Jesus não tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Mas foi naquele momento que ele usou 100% da sua natureza de servo. E ele disse: eu não preciso fazer isso. E nós não precisamos provar que nós somos melhores, nós não precisamos fazer nada para provar alguma coisa na nossa vida financeira, na nossa vida do trabalho, nós não precisamos provar nada da nossa aparência, não precisa explorar. Hoje a gente vê tanta confusão na identidade, meus irmãos, tantas coisas perdidas. Toda cultura tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas o que eu gosto da cultura espanhola, nós moramos bastante tempo ali, é que de modo geral o espanhol vive uma classe abaixo do seu poder aquisitivo. O espanhol faz conta de ano, conta de salário, conta de rentabilidade, conta a fatura de internet, de telefone. O brasileiro, de modo geral, ele vive uma classe acima do seu poder aquisitivo. Vive de aparência. Financia um telefone, para dizer que tem um telefone de marca tal, financia 24 meses um telefone. Às vezes, quando está acabando de pagar, já até roubou, já até perdeu, já está pagando. E assim vai em termos de roupa, vai em termos... Irmãos, nós temos que trazer a presença de Deus para dentro de casa. Eu não preciso disso. Eu não preciso viver de aparência. Eu não preciso ostentar, eu não preciso me orgulhar, eu não preciso dizer se você tem ou não tem. Porque se você tem, você ostenta, você está orgulhoso. Pior é aquele que não tem e ostenta aquilo que não tem. Esses dias, gente, me deu um temor tão grande. Eu cheguei atrasado para embarcar no avião, no aeroporto, e, de modo geral, era uma fila determinada, numa orientação, sempre a fila era assim na lateral, e esse dia a pessoa mudou, não sei porquê, ele colocou em frente o portão. E eu cheguei atrasado, e aliás, eu achei que eu estava atrasado, olha só. E eu fui e entrei. Quando eu entrei, que eu me imaginei que eu percebi a fila que estava lá. E aí a pessoa pegou e olhou meu bilhete e falou: não, você pode entrar. Eu falei: não, por favor, eu espero que ele passe. Aí eu cheguei a falar: pode passar. Eu falei: não, por favor, você primeiro pode passar. Quando ele passou, ele falou assim: pastor,
Obrigado, eu gosto muito das suas mensagens, viu? Irmãos, me deu um temor. Imagina se eu tivesse cruzado a fila direto. Imagina aquele homem, nossa, que pastor mais orgulhoso, mais arrogante, chega atrasado e quer cortar a fila ainda porque todo mundo que vai para o avião acha que vai chegar atrasado, né? Porque todo mundo quer entrar primeiro, vai em primeiro lugar, todo mundo junto, mas quer entrar primeiro, todo mundo. É uma coisa assim que está na nossa natureza. E quando esse irmão passou, gente, eu fiquei até sem falar nada para ele, eu só falei, beleza, tchau, tchau, a gente se vê lá dentro. Quando sentei, falei, meu pai, e se eu tivesse agido o contrário? Do jeito que eu sou, poderia até ter agido lesado que eu sou, entendeu? Às vezes, irmãos, nós temos que cuidar um pouco da nossa postura, como nós dirigimos no trânsito, como nós falamos com as pessoas, como nós tratamos aquelas pessoas que nós consideramos ser num cargo, numa função abaixo da nossa, como nós nos relacionamos com o sexo oposto. Irmãs, como você se relaciona com você mesmo, o seu corpo, com a sua vestimenta. Tudo isso, Paulo está dizendo assim, olha como Cristo age, olha como nós temos que pensar como Cristo pensa. E para terminar, terceira razão, porque Jesus é o nosso modelo. Primeiro, pela sua identidade, quem Ele é. Ele é Deus, amém? Tinha a natureza de Deus, era Deus. Lembra que João fala que o Logos, no princípio era o Logos era Deus, e tudo que se fez por intermédio dele. Era Deus, o Logos, Jesus, Deus. E o que Ele fez? Ele considerou ser igual a Deus? Sim ou não? Ele considerou? O que Ele fez? Esvaziou-se, humilhou-se, tornou como servo, tornou-se semelhante a nós. E Paulo usa a palavra esquema, ele teve a nossa mesma aparência, a nossa mesma fadiga, as mesmas limitações. O texto fala a palavra fala que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. As mesmas tentações que você tem, Jesus teve. E a terceira razão é por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele foi, sua identidade, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é. E o versículo 9 fala, por isso Deus mesmo o exaltou sobremaneira. Se está por sobre, é porque está superior. Mas não, é sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse debaixo da terra estão relacionados a todas aquelas pessoas que já morreram. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vez eu estava indo de uma cidadezinha ao Elva, de Al-Harraki, não sei quem conhece o Elva, sou de Espanha. Eu estava indo de Al-Harraki para o Elva. Estava chovendo. E eu passei, tinha um senhor indo a pé debaixo de chuva. Eu parei e ofereci carona. E ele entrou. Ele que estava meio constrangido, porque estava entrando no carro, pode entrar, não tem problema. Vai molhar, não tem problema. O carro é para servir mesmo, é para servir você, entra, pode. Ele entrou e agradeceu muito. E nós começamos a conversar, e eu já entrei no tema da natureza, da chuva, e eu já comecei a evangelizar o homem. E ele já ficou bravo comigo, falou assim que não, que isso aí é a natureza, é o fenômeno natural, que não existe Deus. Eu falei, existe sim, Deus te ama. Que Deus me ama o quê? Deus não me ama. E fui assim naquele diálogo assim, aquele homem foi ficando nervoso, e o senhor me pediu para parar o carro.
E quando eu falei para ele, assim, olha, ele falou assim, quando Jesus veio aqui à terra, todo mundo bateu, matou ele. E eu falei, mas ele vai voltar de novo. E Deus está dando oportunidade para nós, você e a mim, reconhecer como Senhor e Salvador. Que reconhecer nada, não reconhece. Quando ele vier aqui, eu vou pegar de pau. E não era qualquer uma pessoa assim, andarilho, não, uma pessoa distinta. E eu falei exatamente esse versículo aqui. Eu falei assim, olha, Deus dá oportunidade para nós, para mim, para você, para a gente reconhecer, porque quando ele vier, quando ele voltar, toda língua vai confessar que ele é Jesus, que ele é Senhor. Nesse momento, esse homem ficou tão furioso que pediu para parar o carro e saiu. E eu toquei o carro um pouquinho e eu falei, não é possível, rapaz, que vou deixar esse homem assim por causa de uma discussão. Eu parei o carro, abri a janela e falei assim, por favor, senhor, entra, eu não quero falar de religião para você não. Meus irmãos, esse homem me xingou de todo nome, e não teve jeito, eu tive que ir embora. Mas um dia ele vai confessar Jesus Cristo como Senhor. Um dia ele vai confessar. Um dia todo ateu irá confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo que não seja o seu Salvador, mas vai confessar que Jesus é o Senhor. E nós temos a oportunidade de fazê-lo agora. Nós temos a oportunidade de aceitá-lo agora. E o que Jesus é? Ele é exaltado. O texto fala que ele foi exaltado. Deus o exaltou. Ele é poderoso. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é rei. Ele governa. No nome dele há um domínio, há um reino. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é dono. Ele é Senhor. Ele é Cúrios. Ele é mestre. Ele é divino. Agora, se existe uma pérola nesses adjetivos, é que Jesus, ainda assim, com todo o poder, com toda a autoridade, com tudo que ele conquistou, ele está sentado agora no trono, à destra de Deus Pai, e tudo que se nomeia, nós já falamos que ele é o Cordeiro de Deus, nós glorificamos, tudo que nós falamos para Jesus, sabe o que ele faz? Lê o finalzinho do versículo 11. Para a glória de quem? Para a glória de quem? Sabe o que Jesus faz? Na glória ao Pai. Com todo o poder. Com todo o poder que Jesus tem. Com tudo aquilo que nós aclamamos, que nós adoramos, que nós ajoelhamos diante dEle. Ele fala, Pai, é para o Senhor. A glória é tua, a glória é tua. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia.